Nicolas Alencar. Muito bem, bem-vindo, Nicolas. E também junto a ele, vamos chamar mais alguém aqui, ele é sócio majoritário do Grupo Torresani, com mais de 43 empresas no ramo de construção, incorporação, energia e logística, atuando há mais de 30 anos nesses setores. Atualmente é parceiro do Grupo Vocan no projeto Viva Parque. Seja bem-vindo, Sr. Walter Torresani. Bem-vindo, Walter. E também vou chamar agora aqui para compor o nosso painel, sócio da Kirchner Administradora de Bens e na Kirchner Imobiliária, além do segmento de importação, onde a Kirchner Máquinas Pesadas tem a operação realizada entre Brasil e China, com importação de insumos da Ásia, com montagem em solo brasileiro e rede de atuação em todos os estados do país. Ampliando sua base sólida no mercado imobiliário, ele é cofundador da Vocan Urbanismo, uma empresa que tem como foco a escala humana e a qualidade de vida. Pois é, também é vencedora do prêmio Top de Marketing e Vendas ADVB. A Vocan realizou em 2020 o maior lançamento imobiliário da história de Santa Catarina, que é o Viva Parque Porto Belo. Então, que seja bem-vindo também, Rafael Kirchner. Muito bem, agora então nós vamos fazer esse painel com esses especialistas. Vou deixar o palco com vocês. Se houver perguntas e houver tempo, a gente responde aqui, senão a gente deixa para eles responderem depois, tá bom? Boa palestra. Obrigado. Bom dia a todos, presentes e pela internet aí, prazer estar aqui presente. Eu pedi para falar primeiro, porque se essas duas feras falam antes, depois não tem mais nada o que falar, né? Então... a Torresani é uma empresa que entrou no... Deixa eu só ver aqui. Ok. Entrou no projeto, já com o projeto consolidado, feito pela Vocan, pela o Nicolas, o Alencar, o escritório Alencar de Arquitetura. E a partir do momento que nos apresentaram o projeto, a gente se apaixonou plenamente pelo conceito do projeto, porque construir é fácil, todo mundo constrói. Eu acho que não tem barreira de entrada nenhuma nesse ramo da indústria. O difícil é como construir, para quem construir, de que maneira que a gente entrega esse produto, de que maneira que a gente valoriza a vida do morador. Eu acho que a indústria da construção ela ficou muito tempo voltada para o produto, a moradia em si. E essa virada desses novos conceitos agora, de a gente tentar fazer com que a construção valorize a maneira de se viver naquele ambiente, a maneira que ele interage com os vizinhos, a maneira que a família interage com todo o ambiente onde está aquela construção. Isso, quando eu enxerguei o Viva Parque, o projeto, eu quis morar lá, né? Eu pensei em morar lá, penso em morar lá, vou morar lá. Por quê? Porque ele voltou à minha infância. Aquela infância boa, quando a gente saía de casa, deixava a porta aberta, ia para a casa dos vizinhos, né? Brincava e voltava para casa a hora que queria, com insegurança, cansado, né? Com uma relação grande com a vizinhança, conhecendo todo mundo e voltando para casa feliz da vida. Eu enxerguei esse modo de vida nesse projeto do Viva Parque, em que você pode viver, trabalhar, estudar com segurança, num ambiente muito agradável, e eu acho que isso que é construir, isso é que pensar nesse ecossistema de como viver, de como a gente pode planejar o futuro da nossa família e o futuro da gente num ambiente melhor. A pandemia, evidentemente, trouxe essa necessidade
essa procura por ambientes melhores para se viver. Porque se percebeu que o nosso cantinho, o nosso ambiente onde a gente fica, onde a nossa família fica, ele é muito importante para o dia a dia, para a nossa saúde mental, né? É dali que a gente soma energia, dali que a gente sai muito mais relacionado com a família, com os vizinhos. E isso estava, de modo geral, sendo desprezado, né? Era o local da construção, era a maneira que eu vou morar, dentro de 4 paredes, e tá ok. E o que se percebeu, né? Que a pessoa quer voltar a uma vida boa, ela quer morar bem. As cidades estão crescendo muito, né? E estão crescendo de uma maneira, o Nicolas vai falar isso, uma maneira meio que desumana, né? As áreas valorizadas são apinhadas de prédios, para que você tenha mais facilidade, talvez, de se deslocar, de estar perto de um hospital ou estar perto de um colégio, mas isso causa um paredão onde a gente tem que viver, né? E querendo ou não querendo, todo mundo acabava entrando nessa onda, porque era o que a gente tinha de opção para morar, né? A nossa estrutura urbana, ela é complicada de deslocamentos. Então, é legal morar longe do centro, mas eu começava a ver as dificuldades que eu tenho para me deslocar para o meu trabalho, para a minha escola, ou para um hospital, ou para o comércio em geral, né? E esse projeto, ele abrange tudo. E fez com que a gente aprendesse muito como construir. A nossa empresa constrói há 32 anos. E a gente acaba se acostumando com aquele tipo de construção, acaba não enxergando outras maneiras de ver como é que a gente pode fazer um bom produto. E esse contato com o projeto do Viva Park me fez repensar toda a história da empresa, toda a maneira com que a empresa enxerga todos os outros produtos que a empresa trabalha também. Então isso foi motivante, né? Estamos aprendendo muito com essa juventude aí que gosta de um desafio e faz bem feito, né? É um corpo técnico dos melhores que tem no Brasil e, para mim, passa a ser uma escola, né? Eu estou aprendendo continuadamente, né? Então toda a construção ela volta para uma área de proteção ambiental, de valorização da vida, de respeito a quem vai morar lá. E não só o aspecto de como construir, o que eu vou tirar de máximo daquele terreno, o que eu posso fazer do máximo para ter um retorno sobre aquele investimento. O conceito é totalmente diferente. Isso é inovador. O que eu posso fazer para valorizar o máximo possível a vida dentro daquele empreendimento? Então, isso é uma novidade, pelo menos para mim, né? Foi uma novidade, está sendo uma novidade, muito gratificante poder trabalhar nesse conjunto, nesse grupo que está aqui junto com vocês, que vai explicar bem melhor o que está acontecendo lá. Muito obrigado. Bom, pessoal, deixa eu pegar... Quer passar o passador para mim? Deixa eu voltar. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, né? É um prazer estar aí com vocês, cumprimentar aqui os meus companheiros de palco. É sempre bacana ver uma pessoa igual o Walter, com 30 anos de experiência no mercado aqui, engenheiro, 30 anos também, né, Walter? Engenheiro, um pouquinho mais? Um pouquinho mais, eu estou revelando a idade do Walter aqui. E ver uma pessoa igual o Walter vendo o valor no que a gente está fazendo lá em Porto Belo, que é o nosso primeiro projeto, nosso primeiro lançamento, né? A Vulcan é uma empresa que pensa diferente, pensa fora da caixa. A gente, até quando a gente começa as conversas com quem está fazendo o projeto para a gente, a primeira conversa é se for fazer igual, não precisamos fazer. O igual não é o que cabe aqui, a gente não quer fazer igual, a gente quer fazer diferente e a gente quer fazer para as pessoas. Então são essas duas diferenças que mostram o tipo de produto que a gente tem, né? Acho que tudo começa
a inovação no projeto, ela começa quando você pensa diferente, né? Você pensa numa ordem diferente. O Walter falou muito bem agora há pouco. O que acontece normalmente? Os construtores olham o terreno, compram um terreno, vamos usar o Blumenau como exemplo, no centro, lá 2.000 metros quadrados, e aí, na primeira conversa que eles fazem com o arquiteto, ele já fala assim, vai lá, veja o que cabe aqui dentro. E não era essa pergunta que precisava ser feita. Não é o que cabe dentro do terreno. É como as pessoas querem morar aqui. Como é que as pessoas vivem aqui. Que tipo de produto, para que tipo de pessoas que a gente vai projetar. Então, você começa, como é que as pessoas vivem? Nós somos seres que vivem, a gente vive em comunidade, a gente se diferenciou do resto da humanidade, não, do resto dos animais, vamos chamar assim, porque a gente vive em comunidade, a gente é muito bom nisso, em se inovar, se renovar e viver em comunidade. E a gente estava mudando isso, a gente estava se fechando em condomínios, construindo para dentro, e ninguém mais estava pensando como a gente vive. Então, se você olhar os produtos normais hoje, os livings estão diminuindo um monte, cada vez diminuindo mais as áreas comuns das cidades, as praças, os parques estão sumindo. Blumenau ainda é um bom exemplo de urbanismo, mas você vai pegar cidades como, um exemplo onde eu moro hoje, Itapema não tem um parque. Tem a praia lá, legal, linear, mas não tem um parque para você levar o seu cachorro, para você passear. Então a gente esqueceu de pensar nas pessoas para que a gente está fazendo o produto. Depois disso, que a gente pensa nas pessoas, a gente tem que pensar no entorno. Como é que a gente vai impactar o entorno com esse nosso projeto? Não pensar para dentro. Não criar 4 muros ali, uma portaria, entramos, agora que entramos estamos seguros. Isso é uma grande ilusão. E aí, por último, pensar no edifício. Como é que vai ser o prédio, como é que vai ser a fachada, como é que vai ser a construção. Então, essa maneira de pensar é que nos faz chegar a essa qualidade de produto. Há alguns anos atrás, quando a gente buscou o arquiteto urbanista que fez o Master Plan de Porto Belo, que é o Jaime Lerner, né, falecido Jaime Lerner hoje, ele abriu bastante a nossa cabeça, porque a gente havia feito uma pesquisa em Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú e região, e a pesquisa nos mostrou que 78% das pessoas escolhem a sua moradia pela segurança. E o que passou de primeira na nossa cabeça? Precisamos murar, vamos botar muro ali. Cara, vamos botar muro, vai ficar seguro, nós vamos vender. Só que, na verdade, o primeiro fator de segurança são pessoas. Então, como é que você vai murar e vai ter pessoas dentro dele? Vamos fazer um condomínio fechado. Mas você consegue viver num condomínio fechado? Não, você não vive num condomínio fechado. Você dorme lá, você mora, a sua família vai ficar lá. Mas para viver, você vai ter que sair para ir no mercado, você vai ter que sair para fazer várias outras coisas. Então, se você precisa trazer pessoas, o muro não funciona, né, Nick? Se quiser me ajudar aí. O Nick compartilha também dessa ideia. E é uma grande ilusão nossa, vamos fechar o muro, aqui dentro nós vamos estar seguros. Cara, mas dentro da tua casa, você tem um mercado dentro da sua casa? Ou você não precisa ir no mercado? Seu filho estuda dentro de casa? Não, com certeza não estuda, né? Então, ele abriu nossa cabeça para a gente tem que levar as pessoas, tem que trazer, o bairro tem que ser seguro, o lugar que você vive não é a sua casa, você vive no seu bairro, na sua cidade. Então, como é que vamos aplicar? Já sei, vamos fazer uma cidade murada. Não é nada disso. Você tem que trazer e você aplica, você começa a pensar em segurança na arquitetura, nos acessos, não são murados, mas você pensa nos acessos, no jeito que você distribui a cidade. Um grande erro de várias cidades nossas são as setorizações, a macro-setorização. Então, você tem o setor empresarial, industrial de um lado, no centro, escritórios, o residencial do outro lado, todo mundo tem que rodar a cidade inteira para trabalhar, dá trânsito, problema de mobilidade, problema de segurança. Por que segurança? Chega às 6 horas da tarde, o centro que só tem escritório está vazio, não tem mais pessoas, que é o primeiro fator. Então, o que a gente faz? A gente bota pessoas o tempo todo e pessoas diferentes e pensa em quadras.
não em macrozoneamento, igual as prefeituras pensam. Quando a gente trabalha com isso, então se coloca lá, mas como é que se garante isso? É simples. Na mesma quadra a gente tem residência, tem escritório, tem comércio, e tem residência estúdio para estudante e tem residência de 4 suítes para uma família grande. Bota todo mundo junto. Ah, mas o pessoal não gosta de se misturar. É necessário, a gente começou a humanidade se misturando. As pessoas vivem junto e são melhores vivendo junto. Quando o Walter comentou que ele lembrou da infância, foi porque ele é um lugar, primeiro, seguro. Vamos andando para a escola. Hoje, quantos filhos nossos ou irmãos, enfim, conseguem ir para a escola a pé? Isso não... A gente está perdendo isso, né? Então, quando a gente resgata a segurança para isso. Para o nosso filho poder ir a pé para a escola, para a gente ir a pé para o escritório. Pensa que a gente poder fazer tudo o que a gente precisa no nosso dia com 10 minutos de caminhada. Então, isso que... esse é o grande diferencial do Viva Parque, do jeito que a gente pensa. Então, para a segurança, quando a gente trabalha gente diferente, gente o tempo todo, essas pessoas elas precisam estar ali e elas precisam conviver. A gente precisa, não é a palavra segurar, mas dar entretenimento para que eles vivam ali dentro do bairro. E essas pessoas se conheçam, e a gente faz isso criando o que a gente chama de ecossistema. A gente chama de ecossistema. Como é que a gente cria o ecossistema? É bem simples. A gente saiu de uma empresa urbanizadora, a Vocan, lá atrás a gente fazia Master Plus, bairros, e a gente foi para os outros elos da cadeia. Para quê? Para garantir que naquela quadra vai ter o office, vai ter a empresa pequena, grande, vai ter a família pequena, a família grande morando naquele lugar. A gente trouxe, por exemplo, a Torresani para fazer os prédios com a gente, para a gente partir para o próximo elo, garantir a qualidade e poder, mais do que nunca, fazer o comércio embaixo, nos térreos dos prédios acontecerem. Então, a gente não vende nada do que é comercial. Todos os terrenos comerciais a gente desenvolve num outro elo da cadeia, que a gente chama internamente de properties, e desenvolve literalmente como um shopping. Então, todo o mix é planejado, com uma diretoria específica. Para quê? Para segurar as pessoas lá, consumir e garantir o que a gente chama de walkability. É um termo bem antigo já, as cidades caminháveis. Paris anunciou agora, acho que ano passado ou no outro, que vai se tornar uma cidade de caminháveis em 15 minutos. Então, quando a gente montou toda essa ideia, finalizou o Master Plan, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco rápido aqui do nosso manifesto e do empreendimento. Mas quando a gente finalizou, a gente viu, legal, nós estamos falando que é assim, tem todo um conceito do time da Alencar, todo um conceito do time do Lerner e dele, falando que o empreendimento é sustentável, que o sustentável não é só ambientalmente falando, e sim sustentável para as pessoas viverem ali, todo o sistema de segurança. Nós estamos falando, tudo isso está legal, mas quem que pode garantir que é assim mesmo? Quem que vai ajudar a gente a falar? Então, depois de todo o projeto pronto, a gente buscou uma certificação LEED, da LEED Community, uma empresa americana, da GBC, né? Green Building Council, a mais respeitada do mundo nesse conceito, e submetemos o Viva Parque Porto Belo a uma certificação sem alteração de projeto. O projeto estava pronto, em obra já, inclusive, né, Nicolas? E nos foi uma surpresa muito grata, que o nosso Lead Community a gente mandou com 95 pontos semana passada, então nós estamos em certificação. E se certificar, não estamos certificados ainda, nós vamos ser a primeira comunidade Platinum Greenfield do mundo, ou seja, nós vamos estar com o mesmo selo de certificação de qualidade, não só ambiental, mas também de vida das pessoas que moram ali, que, por exemplo, Manhattan tem o mesmo selo, e diversas outras cidades. Nós vamos ser o primeiro bairro do mundo Greenfield, que começou do zero, com esse selo. Se Deus quiser, esse ano ainda, nós estamos bem loucos para anunciar isso, né, Nick?
E o que conta para isso? Por que o Viva Parque conseguiu isso com essa ideia? Porque a gente aplicou 100% do conceito de urbanismo sustentável e pensou nas pessoas. Quando a gente estava fazendo o master plan, a gente olhava, mas quanto tempo a criança dessa casa vai caminhar para chegar na escola? Peraí, ela consegue de bicicleta, consegue de patinete? Lá na escola, como é que vai ser? Onde é que ela vai deixar a bicicleta dela? Não, a pessoa quer morar num prédio, tá, ela vai chegar, ela vai entrar por onde aqui? Ela vai caminhar até onde para ir na farmácia? Por onde que ela vai passar para ir no mercado? O caminho é importante, o caminho tem que ser agradável. As pessoas não precisam pegar o carro, viajar 15 minutos para viver, né? Hoje a gente é acostumado, eu moro em Itapema, eu vou pegar meu carro e vou lá em Balneário. Pô, eu fico meia hora para ir num restaurante ou para ir para... Isso é legal? Cara, não é legal. Você vai conversar com algumas pessoas da Dinamarca, por exemplo, que é um dos povos mais felizes do mundo, né? Pergunta para ele se ele ficaria 30 minutos para ir no restaurante. Ele sabe melhor do que eu, né? Não fica, porque ele faz tudo andando, faz tudo próximo e tem um senso de comunidade. Eu vou passar esse é o nosso manifesto, um videozinho rapidinho. Sensibilidade. Seu coração bate mais forte. Sua pele arrepia. Sua pupila dilata. Se você não sente, não está vivo. Posso te contar uma coisa, você não sente. Não sente que vive onde queria. Contato com a natureza, tecnologia, segurança. Quando você encontra uma, sente falta de outra. Nós somos como você. Também queremos sentir. Quando criança, a gente também desenhava casa perto de escola. Árvores, dias ensolarados, uma vida perfeita. Foi por isso que nos juntamos, para fazer do primeiro bairro-parque do país o lugar que sentimos que é pra gente. Não queremos te vender um imóvel. Queremos te apresentar sua nova vida. Nós vamos morar aqui. Se você quiser, pode vir morar com a gente. Viva Parque Porto Belo. Você sente que é pra você. A ideia desse vídeo, gente, era realmente mostrar, a gente quis impactar os clientes para mostrar que o Viva Parque ele não é um bairro como outro qualquer, que é feito de qualquer forma para simplesmente levantar prédio, vender apartamento. Esse sentimento que até o Walter falou, é um sentimento que vários clientes nossos falam, que batem o olho aqui, a gente tem cliente de fora que está vindo morar para o Brasil, para morar no Viva Parque. Tem cliente que saiu do Brasil há 30 anos atrás, estava há um bom tempo achando algum lugar para voltar, morava na Bahia antes, vai voltar para morar no Viva Parque, porque a gente literalmente projeta para as pessoas e projeta pensando na vida delas, como vai ser usando os nossos ecossistemas, né? É muito importante esse senso de comunidade para a gente. E isso é algo que a gente tinha antigamente. Você ia para a escola a pé, ou você ia passear no bairro, você comentava o seu João, a Dona Maria. Eu, quando era criança, eu saía de casa, meu pai não estava nem aí para mim, porque ele sabia que eu ia estar na casa do Pedro, ou na casa do Rodrigo, ou estava na casa de alguém que ele conhecia a família, que eles se encontravam em algum lugar para tomar. Meu pai tem o costume de tomar um chimarrão, ou conversar. E isso a gente perdeu, a gente esqueceu. Isso foi passando, a gente foi entrando numa rotina que a gente esqueceu disso tudo. Então, eu gostaria de passar um videozinho rápido do Viva Parque Porto Belo, acho que é o próximo aqui, para apresentar um pouco o produto para vocês. Na verdade, acho que não botaram o vídeo, são só os 3Ds, né? São só os 3Ds da centralidade aqui. Então, esse é o Viva Parque Porto Belo, a gente está a 1,5 km do mar. Hoje, a fase 1 ela está em obra, com previsão de finalização agora, começo do ano de 2023. O parque da centralidade está praticamente pronto. Esse verão nós vamos estar com ele 100% concluído. Os prédios que vocês estão vendo aí na centralidade são os prédios que a gente vai fazer em parceria com a Torresani, projeto do NIC, né?
Eu até vou passar aqui, senão vão me puxar a orelha, daqui a pouco tem que passar para o Nick aqui, que ele fala bastante também, né, Nick? Mas, gente, gostaria de deixar aqui um convite para vocês ir lá conhecer o Viva Park. Ele fica bem na entrada de Porto Belo. Vai ser um prazer recebê-los lá, nosso time vai estar lá, eu estou direto lá também, o meu contato está sempre lá disponível, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conhecer um pouquinho melhor dos nossos projetos, estou à disposição. E agradecer mais uma vez o pessoal da organização aqui pelo convite e uma boa manhã aí para vocês. Um abraço. Boa, mas eu vou voltar contigo. A gente veio da visão mais macro, né? A história do Walter, a história da Vocan, que está há muito tempo, né? É muito tempo, assim, meu Deus, eu lembro só eu, particularmente, tá 4 anos em reuniões, vocês, né, Vocan, estão antes disso ainda, e a minha visão, claro, é um pouco de arquiteto, pouco não, né? Talvez é muito de arquiteto. A visão no sentido de que, talvez até buscando um pouco do que o Walter estava falando, de que dentro desse ecossistema, aonde a gente é movido para trazer inovação, eu sei que essa é uma palavra às vezes boring, às vezes legal, né? Inovação, né? Mas de verdade tentar fazer produtos, projetos, criar rotinas diferentes, foi aonde eu tive a sorte de encontrar um campo de possibilidade aonde a gente não discutia mais fachada em si, sabe? Como acontece no mercado. A gente parou de discutir alguns detalhes de arquitetura que sempre são tão supervalorizados, né? Como o acabamento das coisas. Isso é óbvio que é importante, a materialidade da arquitetura ela é fundamental, mas a gente fala disso, né? Provavelmente todo mundo que está aqui nessa sala, todos nós moramos iguais. Todo mundo aqui, de verdade. Todo mundo deve morar exatamente igual aqui. Talvez alguém não, mas é uma exceção. Mas provavelmente vocês têm o mesmo quarto, com a mesma janela, da mesma altura, com aquele mesmo banheiro, com aquela mesma garagem, com aquela mesma entrada, vocês já sabem como é que é o térreo de vocês, tem um monte de carro, e vocês já sabem como é que é a esquina, e se tem uma esquina ali perto, o que ela vai ter? Uma farmácia. Né? Então, a gente provavelmente, não por maldade, porque todo mundo tem uma ótima vontade, só que a gente falhou. A gente não conseguiu criar um ecossistema. Isso que eu estou falando de Blumenau, que eu amo Blumenau, é incrível Blumenau, mas mesmo assim todas as nossas esquinas vão ter farmácias. Né? Então, assim, a gente falhou nisso, não conseguiu. E o legal, e as pessoas me perguntam por que isso está acontecendo, por que dá para fazer um prédio desse, porque justamente a gente meio que manda em tudo, né? No sentido de que, como é que a rua vai ser? Não, como é que tu quer que seja a rua? Como é que o prédio vai ser? Quer construir de que jeito? A gente conseguiu criar um ecossistema que beira a poder ficar tomando todas as decisões, né? É muito legal essa história do mix, porque a gente literalmente fica decidindo o que vai ter aonde, né? Por que os projetos, os residenciais, por exemplo, têm apartamentos até o chão, né? Uma coisa muito doida isso, né? Então, a gente consegue, dentro da arquitetura, conseguir criar cenários, e eu não digo que a gente está inventando a roda, porque isso já existe, na verdade, em um monte de exemplo por aí. Só que a gente está inventando a nossa roda, né? A gente está conseguindo implantar no meio de um certo caos, que é o nosso litoral, por exemplo, que a gente, né, digo assim, se as ruas não tivessem números, por exemplo, em Itapema, é humanamente impossível saber onde está, né, porque todas elas são iguais. Então, no fim, a gente, e não por maldade de ninguém, é só porque é assim que foi acontecendo, e as cidades aconteceram assim, e o que a gente está conseguindo fazer dentro da Vocan é justamente fazer reuniões extremamente bem-humoradas e no sentido o que a gente quer, né? Tanto que para mim, particularmente, assim, quanto arquiteto, é uma mudança muito grande, porque a gente está acostumado no dia a dia a discutir, como eu falei, fachada. E a gente praticamente, eu acho que a gente nunca fez uma reunião de fachada de verdade, porque a gente sempre discute, mas o que vai ter aqui na rua? O que a pessoa vai ver? O que vai ser aquilo? Né? Normalmente, até agora, pelo menos, quase todos os projetos foram decididos em performance, em como ele vai se comportar, e daí existe
essa necessidade incrível de que o terreno do lado fique mais valorizado do que o que a gente está fazendo, né? Como se fosse pura bondade, mas é óbvio que a gente também tem interesse nisso, mas a gente faz um projeto querendo que ele seja tão incrível, mas que ele faça o terreno do lado valorizar mais ainda. E assim vai continuamente. Então a gente quase tem um movimento de buscar criar algo bom para a continuação daquele processo. E aí mora uma diferença muito grande do que a gente faz dentro da cidade, né, que a gente se defende muito. Então a maioria dos projetos que a gente tem construído na cidade, não todos, é claro, isso não é tem todas as regras incríveis acontecendo, mas as exceções incríveis acontecendo, mas a regra é conseguir construir de um jeito que tu se defenda, né, porque tu já imagina o que vai acontecer, o acesso, pessoas pulando, aquilo, carro, buzina, e tu acaba criando projetos em que de verdade eles se defendem de todos os outros aspectos. E daí isso acaba sendo muito legal. Uma vez a gente fez uma palestra na Uniavan, e daí tinha só estudantes de arquitetura, e daí eu brinquei e falei, e é legal, e eles ainda me pagam para fazer isso? Digo, coisas que a gente gostaria de fazer, mas eu não vou fazer de graça, mas coisas que a gente adoraria fazer por vontade, por desejo, né, de verdade, de que é criar projetos que a gente pode quebrar as barreiras de uso. Claro que existe toda uma inteligência, um time gigantesco que tem muita experiência em construção, em como se apresenta isso. Meu Deus, é tanta gente, é tanta gente. A Vocan é simplesmente, o Walter está falando disso porque é exatamente isso. É um ecossistema de muita gente que tem especialidades das mais variadas, né, de todos os cenários possíveis, e com isso a gente vai tendo base para poder criar essas novas soluções, né? Então o Viva Park e todos os outros ecossistemas, eles têm se tornado verdadeiros playgrounds de experimentação de verdade, né? Tanto que quando a gente começa projeto arquitetônico ou projeto de arquitetura, vamos dizer que a minha matéria, a gente literalmente a gente tem uma apresentação, por exemplo, dia 12 eu vou apresentar um prédio que eles não viram ainda, e eu tenho certeza que o que eles estão esperando não é número, porque o número nessa escala ela não importa, né? Não estou falando que não vai dar lucro, é claro que ele vai dar lucro. Eu só estou falando que o que vai importar vale a pena esse novo projeto ser construído? Ele vai agregar de verdade aquilo tudo que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou querer morar do lado desse prédio. Então, todas essas perguntas, elas vêm antes das decisões de arquitetura. Por isso que é muito importante essa troca que acontece. Eu também não estava acostumado, porque a gente estava muito acostumado a vaidade, por exemplo, de um construtor, ou a vaidade de quem tem o poder, de tipo, eu quero aquilo, e é isso. E daí a gente vai obedecendo o mercado, né? Isso hoje é a regra do jogo, mas muitas coisas têm mudado, a gente consegue notar, né? Eu acho que a Vocan, na verdade, é um movimento que tem outros players já de olho, né? Entendendo a importância do conjunto, né? Entendendo que dá para o entorno, faz mais sentido do que criar alguma coisa escultórica e isolada, né? Talvez eu estou indo para um outro caminho da conversa, mas eu acho que eu quis dar essa minha visão, esse depoimento como arquiteto, porque eu tive essa quebra de paradigma, mesmo para mim, que já tinha quase um pouquinho desistido de arquitetura. Eu fiz 2 prédios em Itapema, e pior experiência do mundo que eu tive profissionalmente. E daí, depois de muitos anos, acabei numa coincidência, né? Coincidências, e no fim das contas, hoje o time é meio um time de verdade, assim, né? Todo mundo opina um pouco nisso. A conversa é muito transparente, é muito adulta, falando desde a concepção de arquitetura até definição. A gente estava agora discutindo, bem realista, assim, a gente estava agora discutindo sobre eu fiz uma pergunta para ele,
sobre essa apresentação do dia 12. Falei, tu quer um prédio de tantos andares ou tantos andares? A resposta dele foi tipo, acho que muito alto não, porque senão vai ficar um pouco desalinhado, né, com o que a gente já tem. É muito boa essa resposta, né, porque não é de uma resposta de um construtor, né, porque não é a resposta de, né, digo assim, é uma resposta extremamente, não, mas vamos alinhar essas alturas ali, porque senão, né, pode não ficar bom. E isso não tem absolutamente nada a ver com, né, com dinheiro, com tudo aquilo que a gente está acostumado, que seria uma resposta sobre alguém que vai lucrar dependendo do tamanho do prédio. Então, isso acho que esse exemplo da nossa conversa agora aqui no backstage é um exemplo de várias decisões que a gente toma há muito tempo, há muitos anos, né, a respeito de todos os projetos. E daí a gente fica mudando as regras de como esses prédios vão performar, né, como eles vão se relacionar. Então, a gente discute desde como a gente vai entrar na garagem, né, será que pode ser legal entrar na garagem? Será que pode ser legal outros tipos de coisas que a gente hoje já tomou como sendo, não, é desse jeito que entra na garagem, né? É desse jeito que a gente toma essas decisões. E isso, claro, dá um puta de um trabalho gigantesco, não pode falar puta, dá um trabalho gigantesco, porque é isso, na verdade, né? O lance todo é porque eu imagino... Eu aprendi muito com o Walter agora, porque eu também não conhecia muito esse Walter, e agora eu estou vendo, sério, Walter, tu vai passar esse trabalho agora? Tu entregou 100 prédios e tu está afim mesmo? Provavelmente a gente faz mais reunião de um prédio do que, talvez, né, tu fez de 10 prédios. E exatamente isso, o Rafael Kirchner não tem hora, a gente acaba tendo um trabalho muito maior, mas porque o plano é o resultado, né? Então, acho que talvez esse é o meu depoimento de arquiteto. Não sei se vocês querem também complementar. Eu acho que quando o Nicolas fala de resultado, é importante falar de performance, não é a performance financeira, nem da, sei lá, da estrutural do prédio, sim a performance de qualidade desse prédio, de como as pessoas vão morar lá dentro, né? Acho que é importante citar. E realmente a gente é preocupado com isso, porque a gente não está pensando, obviamente estamos pensando no prédio, mas não está pensando só no prédio. É importante para nós o que vai acontecer do lado, o que acontece do outro lado da rua, o que acontece na rua e o que vai acontecer ali dentro. Então a gente tem um pensamento de ecossistema, literalmente. Então, até esses dias conversando com algumas pessoas, falavam assim, cara, vocês são malucos. Ó, não desligou o telefone, né? Vocês são malucos em puxar todo esse tipo de decisão, cara. Tem problema que não é de vocês. Aí eu parei, mas qual problema não é nosso, cara? Se esse tipo de prédio não colaborar com o que a gente está pensando no bairro, simplesmente não vai acontecer o que a gente está falando. As pessoas não vão ter aquela qualidade. É bastante problema que a gente puxa? É bastante. Só que o resultado, com certeza, está lá no que eu falei para vocês, que é o nosso primeiro pensamento, nas pessoas. Quando o Nicolas falou, vocês querem, vai ser tantos andares, tantos andares, tantos andares, na verdade, eu olhei para o Nicolas, tu já desenhou? Como é que vai ficar dentro do bairro? Como é que esse prédio vai se comportar ali dentro? Porque ele sozinho não importa muito para a gente, o que importa é o contexto do ecossistema. Então, obviamente que o projeto tem que ter alta qualidade para dentro também, mas o que importa para a gente é para fora, né? Sei, Walter, se quiser dar o que é muito bacana nesse projeto, é fantástico, é que você não está projetando um terreno, né? Você está projetando todo um bairro. Então, nas discussões que tivemos aqui, não, vamos fazer a altura livre, vamos fazer quantos andares? Gente, vamos fazer a altura que fique condizente com o projeto todo ali que está. Não é máximo botar 50 andares, 100 andares ali. Mas as discussões são muito interessantes porque quem vai vir morar aqui? Vai ser família, vai ser estudante, vai ser, sei lá, pessoas solteiras. Se pensa em todos. E aí, às vezes, e o trabalho? Né? Quem vai vir trabalhar aqui? São escritórios. E aí, numa dessas discussões nossas, mas tem empresas que querem vir aqui. Vamos fazer um prédio corporativo? Eu acho que é interessante fazer um prédio corporativo. Aonde vamos fazer? Onde é que ele se encaixa dentro desse ambiente que ele só vai contribuir e não vai prejudicar? Então, essa
essa capacidade de poder brincar, né, literalmente, com essas opções é que é fantástica. Você não tem nunca essa oportunidade, né? Você não pode montar o Lego ali, né? Você tem que botar aquilo que cabe dentro daquele terreno. E aqui, literalmente, a gente monta um SimCity ali, né? A cidadezinha, né? Então, pô, vai ter mercado aqui para um corporativo, não é porque o corporativo quer vir para ali, porque as pessoas vão morar ali, né? Vão ter os filhos ali. Então, a necessidade do corporativo, ela pode ser interessante, mas como é que a gente vai fazer isso sem não prejudicando e sim somando? Então, essa capacidade de a gente poder planejar tudo é que é fantástico, né? Sem nenhuma interferência externa, além da prefeitura, que mais ajuda do que atrapalha, essa é a verdade, né? Estão de parabéns lá, pensando numa cidade moderna, uma cidade que vai crescer certamente, como esse nosso litoral aqui é fantástico, né? O Paulo da CIA, que ajudou a planejar as vendas ali, que está há mais de 40 anos no setor, ele disse que tem o Brasil e tem a nossa Costa Esmeralda. São dois mundos diferentes, né? Que ele tem lançamento pelo Brasil todo, né? Nordeste, agora mesmo ele estava lá em Jeri. Ele disse, não existe igual isso aqui. Então, até chega a nos preocupar, né? Como é que nós vamos viver nesse litoral, porque todo mundo está querendo viver aqui, né? Do norte ao sul, o nosso litoral é famoso pela beleza, pela qualidade de vida e por essa maravilha, está virando um conjunto de entretenimento aqui, né? Camboriú hoje já é uma cidade que a pessoa não vem para a praia, ela vem para passear, ela vem para conhecer a cidade. E todas as outras cidades ao redor também estão indo para esse caminho. Então a gente vê ali Pissarras, né, Barra Velha, agora recentemente Porto Belo, né, com o Viva Parque, com a mudança da política de urbanização lá. O que eu achei interessante é que o projeto Viva Parque acabou influenciando no conceito urbanístico da própria cidade, né? Então, esse é o meu depoimento, que eu acho que é fantástico estar podendo trabalhar junto com essa rapaziada aí que tem trazido muita energia e muitas boas ideias. Acho que quiser abrir para as perguntas, acho que não sei se temos tempo, né? Porque estamos atrasados aqui. Olha, a gente poderia ficar... Eu acho que o pessoal ia querer ouvir vocês o dia inteiro também. Hoje as palestras estão maravilhosas também, né? Então, agora eu só vou poder agradecer, Walter, Rafael, Nicolas, por estarem aqui. A gente estava babando aqui no que vocês estavam falando, então eu tenho certeza que essa continuidade vai ter, mas não vai poder ser aqui no palco. A gente continua na internet, alguma coisa assim. Quero conversar muito com vocês a respeito. Mas então, por favor, recebam as palmas do nosso público, porque foi sensacional. Obrigado.